Você já imaginou se você pudesse falar apenas 100 palavras por dia? Imagina como seria difícil viver num mundo desse jeito. Imagine ainda como seria mais difícil criar uma criança nesse mundo falando apenas 100 palavras por dia. Você teria um contador em seu pulso e toda vez que você ultrapassasse as 100 palavras, você tomaria um choque. Imagina como seria difícil. Olá, meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o Fada Literária. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Vox. Vox é uma distopia escrita pela Christina Dauscher, lançada pela editora Arqueiro e publicada em 2018. Eu tenho umas coisas muito importantes para falar para vocês sobre esse livro, que como vocês podem ver eu nem gostei, né? Marquei pouquíssimo ele. Mas antes de eu continuar, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e deixar aquele like para mim, que é muito importante, tá bom? Então agora, bora lá! Vox é um livro que aborda questões extremamente fortes e que dão muito medo de acontecer na atualidade. Aqui teremos o governo dos Estados Unidos, que é extremamente extremista e sim, é completamente apoiado pela igreja, que prega por uma sociedade pura. Claro que a primeira medida desse governo foi tirar todos os direitos das mulheres, impedindo elas de trabalhar, impedindo de ter contas em bancos, de ter e-mail, todas as coisas que tornam uma pessoa cidadã, digamos assim. E como se não bastasse, as mulheres ainda ficam limitadas a falar apenas 100 palavras por dia. Completamente desesperador, né? Eu sei, as 100 palavras eram medidas através de uma pulseira que nada mais era do que um bracelete contador de palavras. E toda vez que o limite excedesse 100 palavras por dia, um choque era dado na mulher. E não importa se você é criança, adulta ou idosa, você vai receber um choque que vai aumentar de intensidade cada vez que esse número é ultrapassado. Todos os dias à meia-noite o contador zera e as mulheres ganham o direito de falar mais 100 palavras por dia. Então imagina essa tortura entre todas as mulheres, desde as mais velhas até as mais novinhas. A protagonista de Vox é uma mulher chamada Jean. Ela é uma neurolinguística super respeitada e famosa em sua área. Ela é pesquisadora de uma doença chamada Wernicke, que afeta a fala. Além disso, Jean é uma mulher muito fodona. Ela tem 4 filhos, inclusive um deles é adolescente de 17 anos que está sendo influenciado pelo movimento puro. Ou seja, ele acha mesmo que a mãe dele não tem direito nenhum, que as mulheres, na verdade, não têm direito nenhum e que elas nasceram sim para servir os homens e serem apenas domésticas no lar. Jean também tem 2 filhos gêmeos que são criança e uma garotinha. E é nessa garotinha que está a maior parte de sua preocupação, porque assim como Jean, a sua filha também usa um bracelete contador de palavras. Essa tortura com esse governo completamente extremista já está acontecendo há um pouco mais de um ano. E Jean, diferente das mulheres de sua sociedade, ela não concorda com tudo isso. E assim, ela já está vendo aquelas mudanças acontecerem, principalmente dentro da sua casa, com a sua filhinha, que muitas vezes nem chega a usar suas 100 palavras por dia. A nossa protagonista Jean é casada com um homem chamado Patrick. E a situação pode ter uma reviravolta aí quando o irmão do presidente supostamente sofre um acidente e fica incapacitado de falar. É claro, através do seu marido, a nossa protagonista é convidada a voltar para o trabalho, a voltar para suas pesquisas e assim poder achar uma cura para a doença do irmão do presidente, já que a área de Jean é a área da fala. E mesmo que ela tenha uma proposta, digamos assim, quase irrecusável, pode ser que ela não queira voltar a trabalhar para achar uma cura para esse homem que é um dos responsáveis por esse governo totalmente autoritário. Algumas coisas vão acontecer no meio dessa trama, pois no meio disso tudo aí tem alguns mistérios acontecendo que a gente vai descobrir no desenvolver da história. E a partir daí vamos começar a conhecer um pouco mais da verdadeira história de Jean, do seu passado e dos seus amigos. Nós vamos ser apresentados a vários personagens secundários que são muito bem construídos e você de certa forma começa a se apegar a todos eles. Entre esses personagens secundários estará muito presente na lembrança de Jean uma amiga dela que era feminista e estudava junto com ela na faculdade.
Essa tal amiga sempre gostou de lutar pelos direitos das mulheres, fazendo passeata e tentava incentivar Jean para que ela fizesse o mesmo. Só que naquela época de faculdade, Jean não se importava nada com isso de direitos das mulheres, passeatas e tudo mais. Por um lado, até que dá para entender, porque ela sempre foi uma mulher muito privilegiada, então na mente dela ela pensava assim: putz, isso nunca vai acontecer, eu nunca vou chegar a perder os meus direitos de mulher, porque, caramba, eu moro nos Estados Unidos, então isso não vai acontecer aqui. Só que agora, as lembranças dessa tal amiga sempre vêm à mente dela e sempre é apresentada pra gente durante o decorrer da história no livro, porque ela vê que realmente a sua amiga estava certa em tudo que dizia, principalmente na parte onde ela fala que as mulheres perderiam de vez a sua voz. O livro todo contém 319 páginas e dentre essas páginas o livro é dividido em duas partes. Na primeira parte do livro rola mais apego aos personagens, porque a gente se sente mais envolvida ali junto com eles, a gente descobre a história deles, o que aconteceu para ter chegado a esse ponto de o governo ter tomado conta do país assim, dessa forma. Você sofre junto com eles, você sente o que eles estão sentindo naquele momento, você fica desesperada, angustiada com essa questão de tudo que está acontecendo. E assim, um dos momentos mais angustiantes nessa primeira parte do livro são os momentos que envolvem a filhinha de Jean. Porque pensa, afinal de contas você está tentando criar a sua filha, que é uma criança, em um mundo em que ela não pode falar mais de 100 palavras por dia. E nós, mulheres, falamos aproximadamente umas 15.000 palavras por dia. Então pensa, para uma criança que está em fase de desenvolvimento, começa a questionar tudo, quer saber de tudo e não pode simplesmente falar quase nada. Então pensa como que é angustiante os relatos dela com a filhinha dela. Já a segunda parte do livro é voltada mais para uma área científica, digamos assim, onde seremos apresentados a laboratórios, a parte técnicas envolvendo a pesquisa da doença Wernicke. E mesmo tendo essa questão de mudança total e absoluta de diálogo, isso não me incomodou em nada, pelo contrário, me deixou ainda mais cativada na história. Até porque dessa segunda parte em diante teremos um romance muito envolvente no livro. E por motivos que eu não vou falar quais são para não dar spoiler para vocês, esse romance me deixou um pouco incomodada, assim, e com muita raiva da nossa protagonista em certos momentos. E assim, tinha momentos aqui no livro que eu queria pegar na mão da nossa protagonista e falar com ela: minha filha, para com isso, você vai se ferrar, você não tá vendo que isso não vai dar certo, oh my god, pelo amor de Deus, onde você está se metendo, querida? Eu acredito que essa junção de sentimentos toda que eu senti lendo esse livro aqui foi o que me fez gostar tanto dele e dar nota 5 no Scooby. Alguns pontos aqui no livro me pegaram assim muito fortemente, principalmente a aversão que Jean desenvolve pelo sexo oposto, ou seja, ela é tão oprimida, todas as mulheres na verdade são tão oprimidas pelo sexo masculino que ela desenvolve um certo de nojo, de aversão pelos homens até da sua própria família, como seus filhos, principalmente o seu filho de 17 anos, que é a favor desse movimento puro. E essa aversão de Jean ocorre principalmente com o marido dela, porque para ela ele é muito passivo e não quer fazer nada contra essa nova ordem mundial, não quer se envolver, e ainda tem a questão dele trabalhar para o próprio governo. Então assim, ela começa a comparar o marido dela com uma outra certa pessoa, e isso assim, em certos pontos é meio desagradável, digamos assim, mas não de um modo ruim, é desagradável porque você se sente incomodado com aquele sentimento que ela tem em relação ao marido dela, e também pelo marido dela ser assim tão passivo que chega a dar raiva, sabe? Uma das coisas que também me tocou bastante foi uma forma de como as coisas são tratadas. Por exemplo, a punição contra a liberdade sexual. Gente, é um absurdo mesmo, tipo assim, só quem leu vai entender o que eu tô dizendo aqui. Concluindo, Vox, assim, ele tá aí pra mostrar pra gente a importância de abrir os olhos e de lutar a favor dos direitos de igualdade entre mulheres e homens, que infelizmente hoje em dia ainda está longe de serem iguais. O livro também tem essa proposta de tentar abrir os nossos olhos em relação a não deixar as coisas acontecerem e passarem despercebidas, sabe? Para depois você olhar para trás e ver que tudo aconteceu bem diante dos teus olhos, assim como foi aqui em Vox.
e aí depois não vai ter volta mais. E assim, dificilmente você vai ler Vox e vai continuar do mesmo jeito que você estava no início da leitura. Essa é uma leitura que transforma, de certo modo, me transformou bastante meu pensamento, a minha forma de ver as coisas. Então, assim, eu super recomendo, se eu pudesse, eu falaria, leiam esse livro para todo mundo que eu encontrasse. E você? O que você faria se você fosse limitado a apenas 100 palavras por dia? Já pensou nisso? Comente aqui embaixo pra mim que eu tô louca pra saber a sua opinião sobre Vox. E aqui do lado tem uma playlist que só tem resenha literária, então clica pra você assistir que você vai gostar bastante do conteúdo, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo e tchau!